Bom dia, pessoal online. Pati, nossa querida Maria Melati, Tereza, Alexandre, Renata Moura. Oi, Renata, tenho orado muito por você. José, Daniele, Maristela da Alemanha, Deus te abençoe. Fernando, Marline, as demais pessoas. Bom dia. Bom dia. Estou um pouco suada, me desculpa. É que eu me envolvo no louvor. Eu gostaria de falar hoje sobre algo que o Senhor me mostrou, que é a condenação. Quem já viveu condenação aqui? Eu passei muito tempo avaliando que quando você começa a pensar na sua vida, você teria escolhido outros caminhos, na verdade. Tem certas coisas que a gente faz que era melhor não ter feito. Não é? Você faria isso? Será que você teria feito aquilo há 10 anos atrás? Será que você teria feito aquilo há 15 anos atrás ou semana passada? Mas aí quando você chega à conclusão, finalmente chegou à conclusão, graças a Deus, chegou à conclusão de que não deveria ter feito. Isso é um processo. Normalmente as pessoas levam semanas, meses para cair em si que podia ter feito de uma maneira diferente. Não é verdade? Não adianta você querer avaliar a sua vida pelo prisma só seu. Tem que ser o prisma do Senhor. E aí o Espírito Santo vem. Aí quando o Espírito Santo vem, vem a consciência. Porque a consciência é a presença de Deus na sua vida. Você tem uma consciência. Você não pode conhecer nada da Bíblia, nunca ter lido o versículo, nunca ter ido numa igreja. Mas você tem consciência do certo e do errado. Talvez você esteja anestesiado com algumas coisas, mas você tem consciência do certo e do errado. Não é verdade? Ok, temos a consciência. Temos a consciência e aí fingimos naquele momento que não sabemos, fazemos a coisa errada e depois vem a condenação. Aí vem aquela condenação. Aí vem aquele peso. O peso de que você faz, do que você fez, daquilo que você podia não ter feito. E aí aquela mala. E aquele lugar tão difícil que você tem que segurar e levar. Segurar e levar. E aí você não sabe onde coloca aquela mala. Quando você chega de viagem, você não sabe o que fazer com aquela mala grande. Quando você está na viagem é ótimo. Mas depois em casa, quem conhece mala grande que você não tem onde colocar? Nada entra, lugar nenhum aquela mala. Objeto inútil. Só serve para viajar. E a condenação, ela é tão pesada e tão difícil de você administrar que ela desencoraja você. Pergunta a pessoa que está do seu lado. Já sentiu isso? Vamos abrir em Apocalipse. Vamos lá no Apocalipse logo. Vamos começar de Gênesis, não. Vamos logo para o Apocalipse. Apocalipse 16, 11. E por causa das suas dores e por causa das suas chagas, blasfemaram do Deus do céu e não se arrependeram das suas obras. A condenação, ela tem um peso. O peso de você ter errado, de você ter feito a coisa errada, da consciência que você tem de que você não precisaria ter feito aquilo. Mas o problema está na condenação. A condenação, quando ela não é reconhecida. Não só que você tem a condenação, mas também que você não reconhece o seu erro. Então aquele peso, que sempre é um peso,
Eu só vou dizer para você como é que você tira esse peso depois. Mas é sempre um peso. É um peso tão grande que se você não se arrepender, parece que você não consegue nem andar direito. Você não tem vontade de levantar da cama. Ela é pesada. Então nós temos a responsabilidade de entender isso. De que quando você comete erros ou tenha consciência deles, que você tem que fazer alguma coisa a respeito. Se você não tivesse a consciência, aquilo não estava te pesando no coração. Mas se estiver pesando, se aquilo está pesando no seu coração, você precisa fazer alguma coisa a respeito. E fazer algo a respeito. O primeiro passo é você reconhecer que você está errado. Tem pessoas que passam meses, anos, a vida inteira, achando que não está errado. Ainda que a vida prove, ainda que todas as situações provem que aquela pessoa está errada, aquela pessoa decide não aceitar que ela está errada. E o que faz o nosso orgulho, o que faz na nossa vida o nosso orgulho não reconhecer os nossos erros? O que faz? Você adia o teu crescimento. Você vai adiando. Você pode ser a pessoa que mais conhece a palavra de Deus, você pode ser a pessoa mais rica do mundo, mas espiritualmente você está adiando a sua vida. Mas então por que é tão difícil a gente reconhecer que a gente está errado? Por quê? Por que será que é tão difícil a gente reconhecer? Parece um parto. Quem já teve filho aqui? Então, parece uma coisa tão difícil você falar, eu estou errado. Aí vai pesar o peso. O bebê. Sai um bebê. Por que isso é tão difícil tirar da gente? Eu vou dizer para você que é muito mais difícil quando você não pensa sobre isso, quando você não trabalha sobre isso. É muito mais difícil. Mas, quando você reconhece e sabe que a sua vida, que o seu crescimento depende disso, você começa a fazer isso bem mais rápido e com mais frequência. Mas a percepção do teu crescimento espiritual depende e vai depender do quanto você admite os seus erros. Como você vai se aprimorar se você o tempo todo tenta escondê-los, fingindo que não os tem, ou fingindo que não errou, ou que camuflando, sabe? Como Jó, você leva mais tempo justificando todas as coisas que você não sabe o que é, mas deixa eu justificar. Eu não sei exatamente onde ele quer chegar, mas deixa eu justificar. Deixa eu dizer o quanto eu estou sofrendo, o quanto é difícil, o quanto esses passos que eu dei foram difíceis. Poxa, você nem reconhece o que eu cheguei até aqui. Isso tudo para esconder o erro. Mas por que nós nos apegamos à condenação? Porque parece mais fácil. Parece mais fácil. Você tira o poder do Senhor da sua vida, aquele poder, porque se Ele morreu na cruz para nos libertar de todo o pecado, então aquele pecado não podia ter o poder, primeiro para te influenciar, uma vez você deixando, para fazer você cair, depois você viver em condenação. Mas quem disse que a gente recorre a Deus para nos livrar dessa condenação? Quem disse? Porque se você for recorrer a Deus, a primeira coisa que você vai ter que encarar é a verdade. Entendeu por que você fica longe de Deus? Não, porque a primeira coisa que Deus vai querer de você é falar: ei, você está falando comigo. Qual é a verdade que você quer esconder? Qual é a verdade que você está escondendo? Aí imediatamente você vira uma ostra. Já viu uma ostra? Crua. Eu não sei como é que a pessoa consegue comer aquilo, rapaz. Tem que ter muita fé. Nem com limão passa. Você já comeu ostra? Não,
Como é que pode alguém vender e alguém comer isso? Mas tudo bem, eu consigo admitir, né, que exista. Eu respeito a existência de alguém que goste disso. Mas já tentei, não foi nem porque eu nunca tentei. E aí, como uma ostra, você se esconde e você não quer mais saber de Deus, porque afinal Deus, e aí, não, eu sou uma pessoa muito má, Deus não vai me querer, Deus não me quer, eu sou uma pessoa muito má. Puxa, Deus deve tá fazendo outras coisas, por que eu vou atrapalhar Deus? Tem gente que acha que é isso, eu vou incomodar Deus. Não, deixa ele lá, coitado. Coitado. E aí você não quer assumir que você fez aquilo, você prefere levar aquela mala, porque afinal de contas, eu não vou entregar isso para Jesus. Porque se eu for encontrar com Jesus, eu vou ter que encarar a verdade. Eu vou ter que dizer para o Senhor que eu estou mentindo. E eu quero dizer para Deus que eu estou mentindo? Não. Aí eu entro numa grande depressão, numa grande condenação. Eu me perco. São tantas coisas erradas que eu penso de mim mesmo, tantas coisas erradas que eu não sei nem por onde começar. Começa pela verdade. Em algum momento você fez algo muito errado. Em algum momento você precisa falar a verdade sobre isso. E aí você consegue entender que muitas pessoas preferem viver na condenação do que entregar esse peso para Jesus. Afinal de contas, se Deus veio e permitiu que Jesus morresse na cruz para nos livrar de todo o pecado, não é isso que você escuta desde criança? Já ouviu falar nisso? Já ouviu falar que Jesus morreu na cruz? Já ouviu falar? Alguém já deve ter ouvido. Alguém já te contou isso. Tá bom, mas qual é o peso que existe? Qual é a função que existe? E por que Jesus morreu na cruz? Não tem muito sentido ele passar por todo um sofrimento se ele não tivesse que dominar esse pecado. Se ele não tivesse alguma autoridade sobre as pessoas. Eu morri por você. Jesus morreu por você. Mas acontece que você não quer aceitar isso. Porque você não quer aceitar a verdade. Aí a verdade vem e você coloca ela para dentro de novo. A verdade vem, você não quer assumir que está errado, o que você faz? Coloca ela para dentro de novo. Porque o que vai acontecer com o meu orgulho se eu assumir que eu estou errado? O que vai acontecer comigo? Eu não sei se eu aguento esse impacto de assumir que eu estou errado. Voltamos de novo a Gênesis. Então a primeira coisa que você precisa para que você largue essa mala é se arrepender. Mas não é se arrepender, sabe aquela coisa? Meus filhos falam assim, mãe, desculpa. Começa a brincar de novo. Não é esse arrependimento. É aquele lugar que você fica trabalhando dentro de você e você vê que os passos que você tem dado não estão sendo certos. Você sabe. E aí aquilo vem e vai te consumindo e aí você chega, está errado, isso aqui está errado. Você pega aquilo, entrega para o Senhor. Aí o Senhor volta para você e fala, qual é a verdade disso aqui? Tira os seus sentimentos, qual é a verdade disso aqui? Aí você fala assim, a verdade é que eu estou errado, me perdoa. Pode resolver isso, pode chegar para a pessoa que você magoou ou fez de errado e pedir verdadeiras desculpas. Pode? Então faça. Não pode? A pessoa já morreu? Então, não pode fazer mais nada, né? Aproveita a pessoa que está viva. Você pedir desculpa, amém? Está viva ainda, vai lá e pede desculpa. Então, e aí não tem como você mexer nisso, isso tem 30 anos, isso tem 10 anos, isso tem 5 anos, isso está numa situação que eu não posso mais mexer, está ótimo. Não pode fazer mais nada sobre isso, então vamos lá. Fala a verdade para você mesmo. Encara a verdade. É isso que prendeu você lá atrás. É isso que está prendendo você.
Porque você pode tomar remédio, você pode fazer análise, psicanálise, seja o que for, 20 anos, mas nem você querer assumir que você está errado. Porque nenhum remédio vai tirar a verdade de você. Tem aquela pílula da verdade, né? Que você toma e você conta todas as verdades. Não tem? Não tinha uma coisa assim na CIA, uma coisa assim? Mas não está à disposição para o público em geral. Tivesse, vai lá tomar, falar a verdade, depois voltava, né? Ia ser mais fácil, né? Mas não está disponível. Então, sinto muito, vai ser na base do tirar mesmo dentro de você. E aí você passa a entender melhor que o processo de condenação ele não vem sem nada, ele vem sempre acoplado a coisas. Sabe? Mulheres, quando vão viajar, é bolsa dentro de bolsa e dentro de bolsa dentro de bolsa. Não é isso? É tudo acoplado. Você vai na bolsa de uma mulher, você vai ver que sempre tem outras bolsas. Tudo é acoplado. Então você entende, então eu estou em condenação, não quero aceitar o perdão de Deus através do sacrifício de Jesus, porque eu vou ter que enfrentar a verdade. Estão andando comigo? A verdade eu não quero enfrentar. Aí o que eu faço? Eu tento me esconder de todas as formas. E aí vem qualquer coisa. Aí vem o desencorajamento, vem a depressão, vem a mágoa, vem encarceramento espiritual, vem a falta de visão, aí vem a preguiça. Conhece pessoas assim? Então pergunta para a pessoa que está do seu lado, você conhece pessoas assim? Vamos abrir em 1 de Timóteo. Não vamos abrir em 1 de Timóteo. Vamos em Romanos 8, 1. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Isso é uma promessa? Toda profecia, todas as coisas que Deus fala, Ele fala. Não tem volta. Mas também, como Ele que criou o direito, né? O direito foi criado por Deus, não foi? As 12 tábuas e tal. Eu sou advogada, eu quero dizer para vocês que todo contrato tem condições. Para você ser salvo, você tem que aceitar Jesus. Não é verdade? Alguma coisa tem que acontecer da sua parte para firmar esse contrato, para firmar essa relação. Então eu quero dizer para vocês que existe a condenação para aqueles que não querem andar em Cristo. Para aqueles que querem andar na carne e não segundo o Espírito. Mas como é que funciona isso? Andar segundo o Espírito é você conectar o Espírito Santo à sua vida. Como é que acontece isso, pastora? Precisamos entender que Deus é vivo, é um Deus vivo, não é? Deus não é um Deus morto. Que nós não precisamos ter uma conversa com Ele distante. Deus, Jeová, triuno, nananana, não é? Não é isso? Vamos imaginar que Ele fosse seu amigo, tá bom? Na verdade, Ele é o seu amigo, mas você tem que acreditar nisso. Conversa de maluco. Como é que é isso? Deus é meu amigo e tal. Aí você recebe Jesus no seu coração, aí uma coisa passa
a ter um poder sobre você. O bem passa a ter um poder sobre você. Mas a carne, aquilo que você vive, a sua mente, a sua alma está toda ferida. Seu coração está ferido. Como é que essa luz vai entrar na sua vida? Ela vai transformar você em fazer com que você queira fazer coisas diferentes. Fazer coisas diferentes. Eu muitas vezes converso com homossexuais em que as pessoas têm um problema sério com homossexuais. Meu Deus do céu. Por que as pessoas querem condenar uma situação em que elas nunca conseguiram vivê-la? Elas não sabem. Então você precisa fazer com que essa pessoa queira fazer uma coisa diferente. Isso é algo que é o respeito que Deus dá a todo ser humano, a tomar as suas decisões. Então não importa o que aconteça na sua vida, eu posso dizer para você, qualquer tipo de coisas que você sabe que não estão de acordo com a palavra de Deus, isso tudo pode mudar. Mas isso só pode mudar se você enxergar que isso não faz bem para você. Então, enquanto isso não fizer bem para você, enquanto você não achar que aquilo faz... Como é que você vai convencer uma pessoa que rouba que aquilo não é bom? Como é que você vai convencer uma pessoa que magoa as outras que isso não é bom? A pessoa precisa querer mudar. Ela precisa querer. Mas o que a gente faz enquanto ela não quer? Joga ela no lixo? Diz para ela que ela não tem mais jeito? O que você faz enquanto a pessoa não quer mudar? Você finge que a ama? O que você faz? Você rotula as pessoas? Enquanto a pessoa não decide mudar e querer mudar, e querer essa presença do Espírito Santo, porque a presença do Espírito Santo não faz... Olha, ele invade você e faz você querer mudar em pedaços. As áreas da sua vida vêm na sua frente e você tem que enfrentar aquilo. Esse é o poder do Espírito Santo. E aí você pode simplesmente rejeitar isso. Eu não quero essa ajuda. Não pode? Não quero isso. Não quero isso para mim. Basta você rejeitar a verdade. Começa a rejeitar a verdade. Começa a não querer encarar essa verdade dentro de você e você rapidamente vai entender que o Espírito Santo é como uma pomba. Sabe, você tem uns pombinhos ali, chega alguém, voa. A percepção no Espírito é para aqueles que querem receber, para aqueles que querem transformar, para aqueles que anseiam pela essa verdade. Então todas as coisas que estão totalmente amarradas na sua vida, todas essas coisas que estão completamente amarradas em você, vão ser desatadas. A verdade vai entrar e você vai se libertar. Consegue entender isso? Se você deixar essa verdade entrar, você vai ser liberto. E aí a gente entende que se andar segundo a carne é andar segundo os seus sentimentos. O sentimento de condenação faz você ficar destruído, rejeitando o poder de Jesus sobre a sua vida. Ora, se o Senhor tem poder, Ele tem poder de tirar esse peso dos seus erros sobre a sua vida. Mas a partir de agora nada vai acontecer comigo? Não, existe a consequência do seu pecado. Ora, Deus pode atenuar movimentos, fazer você ter colchões de água, mas a verdade é que tudo que você semeia, você vai colher. Mas Deus pode fazer um milagre? Pode. Eu já vi Deus fazer milagres de pessoas absurdamente pecadoras, de um dia para o outro mudar tudo. Eu já vi. Mas depende do grau de arrependimento, de verdade dentro de você. Eu vou dizer para você que a verdade quebra qualquer jugo. Você não precisa ir para numa igreja de libertação, passar 5 dias
Porque tem aquelas igrejas que só fazem isso, que eu acho maravilhosas, muito boas. Você fica lá 5 dias de jejum sem comer nada. No 6º dia volta a pecar. Fazendo a mesma coisa. Então você não teve a consciência do seu erro. Você passou por uma libertação que não foi espiritual. Porque se fosse espiritual, você não ia querer mais fazer aquilo. Pelo menos você ia lutar contra aquilo. Não é que você vai ganhar todas as vitórias na sua vida, mas existem coisas que você está sendo chamado para lutar há tantos anos que você não quer, que você resiste ao Espírito Santo. Eu estou resistindo a essa verdade. Eu não quero encarar essa verdade. Então a condenação, para que você seja liberto dela, você precisa viver essa verdade. Amém? A verdade é que Jesus realmente morreu na cruz para tirar de você isso. Agora, existem as consequências dos seus atos, que Deus, à medida que você, de verdade, lá de dentro, vai colocando na mão de Deus, Ele vai transformando. Né? Em Romanos 8, 28. Ele vai transformando, Ele vai fazendo uma coisa muito ruim, literalmente ser arrumada na sua vida. Mas isso vai depender do grau de verdade que você tiver dentro de você. Vai depender se você realmente aceita o Senhor e a cruz dele como seu resgate. Ele resgatou você. Você aceita isso? Porque na teoria você pode aceitar, mas na hora de aplicar aquilo à sua vida pessoal, você não aceita a cruz. Você não aceita o sacrifício que Jesus fez por você. Você pode até falar, mas aí você fica em condenação, você fica deprimido, você fica em depressão. Você não aceita. É como se você tivesse que levar esse próprio peso para mostrar para você mesmo que você está errado. Aceita o perdão do Senhor. Amém? Lamentações 3, 58. Pleiteaste, Senhor, as causas da minha alma, remiste a minha vida. O que é ver e remir a alma? Remir a tua vida. O que é pagar o preço? A remissão. No direito a gente fala a remissão com 2 S e a remissão com C cedilha, né? Isso é do 2º semestre, né? Quando você faz a faculdade, é a primeira coisa que você aprende, remissão com S e com C cedilha. Então, quando você está pedindo para que Deus possa remir essa condenação, esse pecado na sua vida, você está pedindo para que Ele possa pagar o preço, porque é a morte. Acabou. Cadê a sua vida? Onde ela está? Onde você está se encontrando com Deus? Será que você é capaz de aceitar que o Senhor, que Jesus morreu na cruz? Não, mas não é uma teoria, é assim. Quando a situação vem caótica na sua vida dos seus erros, então você pega aquilo que é teoria e pratica. Deus, você mandou o seu filho para que ele pudesse morrer na cruz pelos meus pecados. Eu reconheço os meus pecados. Eu reconheço que eu tenho falhado. Então, a partir desse momento, eu quero entregar isso para você. Eu te peço para que você me ajude a enfrentar essa verdade. Amém? Então, quando essa verdade vier em você, ou quando as pessoas falarem essa verdade, você não vai tentar se esconder fingindo que você é uma vítima do sistema. Não tem vítima do sistema? Você sempre é uma vítima. Conhece pessoas assim?
Imagina uma pessoa que está sempre dizendo que isso foi uma injustiça. Conhece? Pergunta a pessoa que está do seu lado. Conhece? Finge que não é com você não, é com você mesmo. Aí tá lá. Deixa eu justificar aqui, deixa eu dizer que eles não sabem o que eu passei, tá bom? Eu não sabem o que eu passei, tá? Finge que não tá. Não é comigo, não sei o que ela tá falando. Aqui, tá. É tão engraçado isso. Profecia, cada um pega quando quer, né? 1 de Timóteo 3,6. 1 de Timóteo 3,6. É um treinamento você pegar as coisas para você, né? É um treinamento no espírito, né? Tá passando, pega para você. O pessoal costuma me chamar de receive. Pastora receive. 1 de Timóteo 3,6. Ok. Não neófito, para que, ensoberbecendo-se, palavra difícil, não caia na condenação do diabo. Uma pessoa que começa a achar que ela é, eu sou. Conhece aquelas pessoas? Eu sou the best. Pessoas assim, que acham que são intocáveis, que acham que pode fazer o que elas quiserem, que nunca vai ter limites, que Deus nunca vai fazer nada com elas, ou momentos de ensoberbecimento, que existem momentos de loucura na nossa vida, que a gente acha realmente que a gente é poderosa. Isso acontece muito quando uma pessoa cresce muito rápido num trabalho ou na igreja. Aquele poder, aquela coisa de poder gera em você uma atitude de que eu sou. Entendeu? Aí você, na loucura, que isso é uma loucura, isso é um absurdo, né? Não existe poder no mundo que possa não deveria deixar você assim. Achando que você não tem limites, que você pode fazer o que você quiser e que nada vai acontecer com você. As pessoas pensam, não, a pastora Virgínia está pastoreando ele. Uma pessoa que é pastoreado pela pastora Virgínia não vai fazer isso. Como eu queria que fosse verdade, né? Mas o ponto não é isso. É que quando você está numa situação de poder, você começa a achar que você é muito bom e que nada vai acontecer com você. Aí esse poder domina você. Aí você acha que você pode tudo. Depois de você ver que não pode nada, e aí, de um extremo ao outro, você começa a viver uma vida de condenação. Sabe aquela pessoa que chega perto de você? Você não sabe como eu sofro. Eu sofro o tempo todo, eu sofro. Não, vocês estão brincando, vocês estão rindo, mas tem muitas pessoas que vivem a vida pela condenação, pela depressão, pela tristeza. Elas não aceitam esse resgate. Principalmente pessoas que tiveram um grande poder, foram lá em cima, tiveram a capacidade de ser servos e humildes, porque numa igreja você tem, quanto mais poder você tem, mais servo você tem que ser. E aí se coloca numa posição inatingível. Posso mentir, posso ser corrupta, posso enganar as pessoas e que nada vai acontecer comigo. Não. Se um pastor permite que você continue na liderança como você está, então ele é tão corrupto quanto você. Então ele está colocando a mão dele, por mais que ele ame você, ele está dizendo para Deus que ele não é competente para estar onde ele está. Mas isso na teoria é muito fácil falar, mas na prática, experimenta viver isso. Experimenta viver o poder e não ser corrompido por ele. Aí o que eu faço diante do poder? O que eu vou fazer diante do poder? Eu tenho o poder de fazer muito mal para ele. Isso não pode fazer você ficar uma pessoa neófita. Isso não pode fazer você, diante do teu inimigo, você pode destruir teu inimigo. O que você faz? O que a palavra de Deus manda você fazer? Hein? Manda você perdoar, manda você orar pelos seus inimigos. Aí você pega,
não consegue resistir, está cheio de poder, que você faz bem amassadinho o meu inimigo. Depois que ele está bem amassadinho, todo estatelado no chão, aí você começa, ai meu Deus, olha o que eu fiz com o meu inimigo. Oh meu Deus, você disse que eu tinha que amar meu... Eu tive que amar meu inimigo, mas... É aquela condenação assim, sem arrependimento verdadeiro nenhum, né? Nada, zero. Então, aí o Senhor começa a te mostrar que se você permitir que o orgulho, a arrogância, a falta de caráter de Deus domine você, logo você vai dar uma grande abertura para você cair numa tentação. Você vai cair. O mal vai ter poder sobre essa brecha que você está dando. Você está abrindo uma porta para o mal. Por isso que é tão importante, para que a gente não caia na condenação do diabo, não deixarmos que o nosso orgulho domine sobre você. E como ele vai dominar você? Quando você não sabe pedir desculpa, quando você não sabe encarar a verdade, como você quer manipular o tempo todo as pessoas para elas pensarem uma coisa quando na verdade é outra. Não estou falando disso dos advogados. Eles são os santos. Então, gente, eu posso falar de advogado porque eu também sou, tá bom? Então, eu fico muito bem com a minha classe. Então, no mundo espiritual, e aí a gente precisa entender, essa é a visão de Deus. Ele não quer que você caia. Mas você precisa encarar primeiro que diante do poder, diante do teu orgulho, você tem que decidir se humilhar. É você que decide isso. Diante da tua manipulação, que às vezes você é muito bom na manipulação, você é muito bom nas palavras, você convence todo mundo, a pessoa chega a te pedir desculpa por ter pensado isso de você. Já viu gente assim? Não, me desculpa, nossa, estou cometendo um grande erro. É, sim. Diante desse poder que você tem de influenciar e manipular as pessoas, que você precisa abrir mão disso e falar, eu estou errado. Isso não pode dominar a sua vida. Amém? Entendemos isso? Então, pergunta a pessoa do seu lado, você entendeu tudinho? Pergunta de novo, por favor. É muito interessante, o bom da nossa igreja, que eu gosto muito, é que você tem que assumir que tem alguma coisa falando com você que você já tinha pensado, não é isso? Alguma coisa lá dentro de você que você já tinha avaliado, que tinha que mudar. Aí a verdade bate na sua porta e tal. Aí você senta aqui, a verdade... Mas o que eu faço com isso? Que igreja esquisita! Não quero! Talvez nós não estamos muito preocupados em sermos alguma coisa. Nós queremos só seguir o Senhor. E seguir o Senhor, às vezes, tem um preço tão alto. Nem sempre a gente vai ser amado por isso. Mas se você seguir o Senhor, você vai conseguir amar as pessoas, mesmo que as pessoas magoem você. Se você seguir o Senhor, você vai continuar aceitando a remissão dele, o perdão de todos os seus pecados, e sempre você vai pecar. Você é um pecador. Mas aqui para nós, se essa verdade tivesse a oportunidade de entrar na sua vida, que vitória seria. Que vitória. E esse é um testemunho. Quando a verdade entra dentro de você, quando você enfrenta essa verdade, quando você não finge que você não está ouvindo, isso faz uma revolução dentro de você. E você quer se aproximar do Senhor. Seja aqui em qualquer outra igreja, não importa. Deus é um só, o Espírito Santo é um só. Ele precisa mexer dentro de você. Amém? Senhor Jesus, Pai, eu quero te pedir em nome de Jesus, muda os nossos corações, Senhor.
Trabalha no nosso coração, Senhor. Ajude-nos, Senhor, a tirar esse peso da condenação, aceitando a livre verdade do Teu Espírito Santo. Aquilo que o Teu Espírito falar profundamente, que possamos reconhecer. Então saltarmos, Senhor, para a nossa nova fase de vida. Aquela fase que não existe malas, que não existe condenação, que não existe prisão. Senhor Jesus, queremos abrir as portas da nossa alma, Senhor. Libertar-nos, Senhor, daquilo que nos deprime, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu quero declarar essas portas abertas, Senhor. Para que entre a verdade, Senhor. Senhor, que entre a verdade do Teu Espírito. E que passemos a não lutar mais contra essa verdade. Que ela venha pura, Senhor. Que ela venha pura e liberte-nos, Senhor. Em nome de Jesus. Que essa verdade possa libertar. Que você possa aceitar o sacrifício de Jesus. Largue essa condenação, ela não é para você. Deixa isso na mão do Senhor. Ele vai cuidar da tua vida. É Ele que pagou o preço. Você não consegue pagar.